Então, o que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai ver o que a gente viu antes. Antes, nós derivamos as equações do movimento, equação da continuidade e equação da energia termodinâmica para um sistema de coordenadas de altura, okay? Onde Z, ou a coordenada de altura, é a variável, a coordenada ou a variável independente. E aí você avalia todas as variações, por exemplo, de pressão, de velocidade, de temperatura, com altura, no sistema de coordenadas Z. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar todas essas equações, equação do movimento, continuidade, energia termodinâmica, por exemplo, e reescrever essas equações no formato de coordenadas isobáricas. Por que a gente vai fazer isso? Porque nós vamos avaliar alguns escoamentos em balanço, como o escoamento geostrófico, o escoamento ciclostrófico, o escoamento inercial, o escoamento gradiente, e para tanto a gente vai utilizar essa coordenada, essas equações em coordenadas isobáricas, porque ela se torna uma maneira apropriada de se fazer as análises, por exemplo, desses movimentos em balanço. E também tem um outro ponto: essas equações no formato de coordenadas isobáricas, elas são matematicamente e relativamente mais simples de serem resolvidas, porque vocês vão ver que tem uma variável, que é a variável chamada, a variável que vocês conhecem como densidade do ar, que não faz parte, elas vão sumir dessas equações da dinâmica em coordenadas isobáricas. Então a ideia é, quando a gente transforma essas equações de coordenadas Z, que são coordenadas de altura, para coordenadas P, que são coordenadas isobáricas ou coordenadas de pressão, a gente torna essas equações relativamente mais simples. Essa é a ideia. E para isso, a gente vai começar então fazendo essa transformação, da equação do movimento, que está em coordenadas de altura, para coordenadas de pressão. A gente conhece a equação do movimento na horizontal. Eu vou escrever ela aqui no formato de coordenadas de altura. Então, em coordenadas de altura, a gente pode escrever a equação do movimento horizontal da seguinte maneira: dv dt mais F, K, rotacional V, que é igual a menos 1 sobre ρ, gradiente de P. Vou chamar isso aqui de equação número 1. Equação do movimento em coordenadas de altura, em coordenadas Z. Então, dv dt é um termo que mostra a aceleração lagrangiana. O F, K, rotacional V, é o termo que representa a força de Coriolis. E o menos 1 sobre ρ, gradiente de P, é o termo que representa a força do gradiente de pressão. Deixa assim. Tá? Então, essa equação ela está no sistema de coordenadas de altura. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode escrever essa expressão 1 em termos de componente zonal e componente meridional. Como é que essa equação 1 ficaria em termos de componente zonal? Du dt igual a FV menos 1 sobre ρ, que multiplica dρ de P, dρ de X, mantendo-se Z fixo. Estou avaliando a variação de pressão na direção X com Z fixo. Isso aqui é a equação 2. E aqui a gente pode escrever também a equação do movimento horizontal em termos de componente meridional, ficando como dv dt igual a menos Fu menos 1 sobre ρ, que multiplica dρ de P, dρ de Y com Z fixo. Isso aqui é a equação número 3. Então,
componente zonal e componente meridional da equação do movimento horizontal. E aí, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode, por exemplo, usar a equação da hidrostática, tá ok? Na forma d de P, d de Z igual a ρg. E aí, a gente pode reescrever essa equação da seguinte maneira. Passar o ρ aqui para baixo e ΔZ para o outro lado. Então, posso ficar com ela assim, ó. 1 sobre ρ, que multiplica ΔP, é igual a G, que multiplica ΔZ. E aqui, o G ΔZ, força vezes uma variação de deslocamento. Né? Força vezes deslocamento, nada mais é que o teu dφ, onde esse φ é o geopotencial. E aí eu posso dizer que essa equação aqui, ó, por exemplo, o d de P sobre ρ é igual a ΔΦ. Ok? Então, onde eu tenho d de P sobre ρ, eu posso substituir por ΔΦ. Então, eu posso reescrever a equação 2 e 3 da seguinte maneira. Como é que ficaria a equação 2? Veja que tem aqui, ó, d de P sobre ρ. Tá? Então, reescrevendo a equação 2, ou reescrevendo a equação do movimento em termos de componentes, então a componente zonal ficaria T igual a FV menos d de P sobre ρ, quem é? ΔΦ. Então, eu vou ficar com isso aqui. ΔΦ sobre ΔX, porém, eu estou avaliando a variação desse geopotencial na direção X, mantendo-se a pressão fixa e não mais a altura. Isso aqui é a equação número 4. E a componente meridional ficaria como dV dt igual a menos Fu menos d de φ, d de y com P fixo. Equação número 5. Então, a gente escreveu essas componentes aqui em termos em coordenadas de pressão, coordenadas P, ou coordenadas isobáricas. Como é que vai ficar? Vamos reescrever essa equação aqui, ó, a equação número 1, que ela estava em coordenadas de altura, como é que ela ficaria em coordenadas de pressão. Então, a gente teria isso aqui, ó, equação do movimento em coordenadas de pressão, dV dt, mais F de K rotacional V é igual a menos o gradiente de φ, o gradiente do geopotencial, mantendo-se P fixo. Esse P aqui está dizendo que esse gradiente dessa variável, que é o geopotencial, ela está sendo avaliada mantendo-se a pressão constante. Ok? Então, isso aqui é a nossa expressão número 6. E aí, o que a gente vai ter aqui? Ó? Quem é esse operador aqui? Ó? O gradiente de P, φ. Então, você tem aqui o gradiente de P, φ, e esse cara aqui, ele é um operador gradiente aplicado à pressão constante. Ou seja, eu posso escrever ele aqui, ó, gradiente de P, perdão, gradiente de P não, gradiente de φ, ele também representa a força do gradiente de pressão, e eu posso escrever ele dessa forma aqui, ó. Então, ele nada mais é do que um d de φ, d de x, mantendo-se a pressão fixa, I, mais d de P, d de y, P fixo, J. Então, essa derivada total aqui, esse aqui é o gradiente de φ. Então, o gradiente de φ, aqui, só vou colocar aqui para não ficar sozinho, operador gradiente aplicado à pressão constante.
Então, esse cara está aqui, ó, que está representando a força do gradiente de pressão. Ele é equivalente à força do gradiente de pressão. Esse menos nabla P aqui de φ do geopotencial, ele é equivalente, ele é proporcional à força do gradiente de pressão que a gente já conhece. E aí eu posso reescrever, na verdade, esse dV/dt, essa derivada total aqui, ela representa o sistema lagrangiano, né, que é a variação de uma determinada propriedade, nesse caso aqui é a direção do vetor velocidade ou vetor velocidade, como o vetor velocidade muda seguindo, por exemplo, o movimento. Então, esse ddt, que é a derivada total, o ddt ele pode ser dado por um dρ de t, mais um dx dt, que multiplica dρ de x, mais um dy dt, dρ de y, mais dp dt, dρ de p. Esse aqui é a derivada total no sistema de coordenadas P. Okay? Então, se a gente vai aplicar esse V aqui, então ele respeita esse tipo aqui de derivada total. Só que a gente sabe que dx dt é a mesma coisa do que a componente zonal da velocidade, o dy dt é o v e o dp dt é a variável que a gente conhece como ômega. Então aqui tem o v e ômega. E a gente pode então reescrever essa equação da seguinte forma. Então a derivada total do sistema lagrangiano em coordenadas de pressão, ela é dada por uma variação local, que é o dρ de t, mais u dρ de x, mais v dρ de y, mais ômega dρ de p. Chamar essa expressão aqui de expressão número 7. E o ômega, né, eu acho que alguns estão vendo pela primeira vez, esse ômega é a velocidade vertical, que tem unidades de, ele é o dp dt, derivada total da pressão com o tempo. A pressão no sistema internacional de unidades é o quê? É Pascal, né? Então, pressão é dada em Pascal no sistema internacional de unidades e o tempo é em segundo. Então, a unidade física dessa variável aqui, ômega, ela é dada em Pascal por segundo. E esse ômega, ele é equivalente ao nosso conhecido W, que vem lá de coordenadas de altura. E o W, se vocês lembram, ele é dado por dz dt. E a distância no sistema internacional de unidades é dada em metros, tempo em segundos. Então a gente tem aqui o ômega, que é dado em Pascal por segundo, e o W, que é o movimento vertical também, que é a velocidade vertical, dada por dz dt, que é dada em metros por segundo. E aí o que a gente pode fazer aqui? Existe uma relação entre ômega e W. Relação entre ômega e W. Que relação é essa? É uma relação que é dada pela seguinte expressão. Ômega é igual a menos o GW. Então, se você tem W, G, aceleração da gravidade, e ρ, a densidade do ar, você consegue determinar o ômega, sendo que o ômega vai ser Pascal por segundo. Então, se você fizer aqui as unidades, você vai chegar em Pascal por segundo. Aí, se você quiser W, tendo-se ômega, ρ e G, você também tem como calcular a velocidade vertical em termos de metros por segundo. Vejam que ômega e W apresentam uma associação, uma relação inversa. Então, por exemplo, a gente conhece do W que quando o W é positivo,
Por exemplo, a gente viu que para sistemas sinóticos de médias latitudes, a velocidade vertical ela é muito pequena, ela é muito baixa. Mas aqui eu vou dar esse valor em termos de exemplo só. Então vamos partir da premissa que você tenha um W da ordem de 1 metro por segundo. Se você for converter esse W para ômega, esse ômega já vai te dar um valor negativo, porque G é positivo, que é a aceleração da gravidade, né, em termos de módulo, e a densidade. Então, quando a velocidade vertical, ômega, ela é positiva, você tem movimento vertical ascendente. O ômega, que é inverso ao W, ele vai te dar um valor negativo. Então, ômega negativo é movimento vertical ascendente. Quando você tem um W que é negativo, você tem movimento vertical subsidente. W negativo vai te dar ômega positivo. Então, ômega positivo representa a velocidade vertical subsidente. Então, eles têm uma relação inversa, tá? Então, tomem cuidado com isso quando forem fazer seus cálculos ou forem não fazer o cálculo, porque o cálculo é simples, mas quando vocês forem, por exemplo, interpretar o seu campo de ômega e um campo de W. Então, isso aqui é a expressão número 8. A gente finalizou aqui a equação do movimento horizontal na forma em componentes isobáricas. Então, a gente viu aqui anteriormente como a gente começou, a equação 1, né? Você tinha a equação do movimento em coordenadas de altura. Então, aqui você vê menos 1 sobre ρ gradiente de P, que foi o termo, né? O termo que foi modificado em termos de coordenadas de altura para a pressão foi o gradiente de P, né? Foi a força do gradiente de pressão, e também a derivada total DDT, que aqui o DDT você tinha aquela componente lá no final, quando você abre essa expressão aqui, você ia ter lá um derrom de Z. Você ia ter um dZdt que multiplica derrom de Z. Aqui em coordenadas de pressão, você tem um dPdt que multiplica derrom de P. Então, na equação 1, o que mudou foi a derivada total, a derivada lagrangiana, nesse caso aqui da velocidade, e também a força do gradiente de pressão, que agora a gente tem ela em termos de geopotencial, e você não tem quem sumiu uma variável, sumiu a densidade. Então, relativamente, essa expressão ela é mais simples, ela apresenta uma solução mais simples do que solução numérica, do que a solução representada pela equação 1. Agora, a gente vai ver a equação do vento geostrófico. Em coordenadas Z, a equação do vento geostrófico ela pode ser dada por F, que multiplica Vg, igual a 1 sobre ρ, que multiplica K rotacional gradiente de P, equação número 9. Mas a gente viu que a gente pode escrever o gradiente de pressão em termos de gradiente de geopotencial. Então, a gente pode dizer que o gradiente de P em coordenadas Z, ele é igual ao gradiente do geopotencial em coordenadas P. E aí, 9 pode ser reescrita, né? 9 fica da seguinte maneira: F de Vg igual a K rotacional gradiente de φ. Tá? Esse gradiente de φ aqui é utilizado com P fixo. Então, aqui, equação número 10. E em termos de coordenadas, na verdade, em termos de componentes zonal e meridional, a equação do vento geostrófico, em coordenadas P, ela pode ser escrita da seguinte maneira. Então, aqui você tem o G igual a menos 1 sobre F, derrom de φ, derrom de Y. Essa é o número 11. E a componente meridional do vento geostrófico em coordenadas isobáricas pode ser escrito como
1 sobre F d rho de φ d rho de x. Equação 12. Esse φ é geopotencial. E o geopotencial, né, vocês já viram isso, geopotencial em aulas passadas, nada mais é do que é representado por essa expressão matemática aqui, ó, que é dado por integral de g dz de 0 a z. E o geopotencial ele é o quê? Ele é o trabalho realizado, né, para se elevar uma unidade de massa do nível médio do mar, que é o nível de referência, até um nível z qualquer. E a gente sabe que o geopotencial, por exemplo, ao nível médio do mar, ele é igual a zero. Então, geopotencial é trabalho. Então, a gente viu até agora, né, só como escrever as equações do movimento horizontal, tá certo? E a equação do vento geostrófico em coordenadas isobáricas, saindo de coordenadas z para coordenadas p. Agora a gente vai ver como escrever a equação da continuidade na forma de coordenadas isobáricas. E a equação da continuidade, até onde a gente conhece, nós temos duas equações para representar a equação da continuidade em coordenadas isobáricas, perdão, em coordenadas de altura. Então, a gente pode representar a equação da continuidade por meio de duas expressões matemáticas, e essas expressões matemáticas que eu vou apresentar, elas estão em coordenadas de altura. A primeira delas é a seguinte: a gente tem aqui, ó, d rho de ρ, d rho de t, mais divergente de ρv, perdão, esse v aqui é um vetor e não é uma componente, dividir ρ v igual a zero. Vou chamar isso aqui de equação 13. E a gente tem também a expressão dada por 1 sobre ρ d ρ dt mais dividir v igual a zero. Expressão 14. Né? Então, a gente tem aqui a equação da continuidade em termos de divergência de velocidade e a equação da continuidade em termos de divergência de massa. Então, a gente tem essas duas expressões, todas as duas expressões estão em coordenadas de altura. Então, para a gente transformar a equação da continuidade de coordenadas z para coordenadas isobáricas, a gente vai considerar um volume de controle infinitesimal da seguinte forma. Então, aquele volume de controle infinitesimal que a gente conhece, que tem dimensões, por exemplo, ΔV, igual a ΔX, ΔY, ΔZ. E aí vamos aplicar a equação da hidrostática da seguinte maneira. Então, a gente vai usar essa expressão aqui da equação da hidrostática dada por ΔP menos ρg ΔZ, de forma que o ΔV, que é dado por ΔX, ΔY, ΔZ, se a gente pegar a equação da hidrostática e resolver achar, na verdade, achar uma expressão para ΔZ, a gente pode substituir essa expressão para ΔZ aqui. Então, a gente vai ficar com menos ΔX, ΔY, ΔP sobre ρg. Tá? Então, o ΔZ saiu dessa expressão aqui. E aí a gente tem que o ΔV, ele é dado por menos ΔX, ΔY, ΔP sobre ρg. Então, uma vez que a massa total
do elemento de volume no sistema lagrangiano é conservada seguindo o movimento, ou seja, a gente pode dizer que 1 sobre ΔM, isso aqui é uma massa elementar infinitesimal, vezes d dt de ΔM é igual a zero. A massa é conservada com o tempo, né? Você tem à medida que você segue, por exemplo, uma parcela de fluido, você está aqui num sistema lagrangiano, você vai seguindo essa parcela de fluido, o tempo vai passando, mas a massa total desse sistema não muda. Então não há variação de massa com o tempo dentro desse sistema que a gente está considerando como um de propriedade conservativa. E aqui a gente sabe que o ΔM, na verdade a gente não sabe, né? A gente pode escrever o ΔM igual a ρ ΔV. Massa igual a densidade vezes volume. Isso aqui é um elemento de massa, é igual a densidade vezes um elemento de volume. Então, ΔM pode ser dado por ρ ΔV. E aí, a gente pode escrever, ó, então, podemos escrever o ΔM é igual. Quem é o ΔM aqui? Ó? Ρ ΔV. Mas a gente tem um ΔV aqui. Ó, tá? Então, a gente vai reescrever ele da seguinte maneira. Ρ que multiplica o ΔV, que é dado por menos ΔX, ΔY, ΔP sobre ρg. Ou ΔM igual a menos ΔX, ΔY, ΔP sobre g. Tá? Sumiu aqui a densidade e a gente ficou com essa expressão. A gente ficou com essa expressão aqui para ΔM, elemento infinitesimal de massa. Equação número 15. E aí a gente sabe que 1 sobre ΔM, que multiplica dt de ΔM, é igual a zero. Isso aqui é a expressão que eu vou chamar de expressão 16. Então, se a gente substituir 15 em 16, ou seja, a gente tem aqui um valor para ΔM, tá, que é dado por essa expressão, vou colocar essa expressão 15 dentro da expressão 16, e aí a gente vai ficar com o seguinte, então fazendo 16, vai ficar com menos, olha só, 1 sobre ΔM, ok? E a gente tem o valor de ΔM, então é só inverter esse ΔM aqui, porque está 1 sobre ΔM, então a gente vai ficar com menos G dividido por ΔX, ΔY, ΔP, que multiplica o dt do ΔM. Quem é ΔM? Menos ΔX, ΔY, ΔP, dividido por g. Isso tudo igual a zero. Equação 17, a gente sabe que esse negativo vai desaparecer e a gente fica com essa expressão aqui. E a gente tem que expandir essa expressão. A gente tem que expandir essa expressão. O que a gente pode fazer para expandir essa expressão? Olha, uma derivada aqui, né? A gente tem 3 variáveis aqui. A gente pode usar, por exemplo, a regra da cadeia em 17. Então, aplicando a regra da cadeia de derivadas, né? A gente vai ter o seguinte: G dividido por ΔX, ΔY, ΔP, isso aqui que multiplica quem? Aí eu aplicar a regra da cadeia aqui, a gente vai ficar com ΔY, ΔP, ΔY, ΔP sobre G, que multiplica um dt de ΔX. Mais, mesma coisa aqui, ó. G dividido por ΔX, ΔY, ΔP, que multiplica ΔX, ΔP dividido por G, multiplica ddt de ΔY.
cachorrada aí tá com tudo. Desculpe. E aí tem agora o terceiro elemento aqui, mais G dividido por delta X, delta Y, delta P, que multiplica delta X, delta Y, sobre G dt de delta P. Aplicou-se a regra da cadeia aqui, tudo isso igual a zero. Então, eu peguei isso aqui, ó, o negativo sumiu, ok? E aplicou-se a regra da cadeia aqui. E a regra da cadeia aqui multiplicada por esse termo G sobre delta X, delta Y, delta P. Por isso que ele se repete em todos. E aí varia o que está acontecendo aqui dentro. Quando a gente faz, por exemplo, vamos continuar resolvendo aqui, ó. Então, esse G com G aqui vai embora, ó. G, vou pegar só essa primeira parte aqui, ó. G com G vai embora, delta P com delta P, delta Y com delta Y. Vai sobrar o quê? 1 sobre delta X, que multiplica ddt de delta X. Então, aqui, ó. 1 sobre delta X, que multiplica, vou colocar aqui, o d dt de quem? De delta X. Aí vai fazer a mesma coisa com os outros. Aqui vai sobrar 1 sobre delta Y, que multiplica o d dt de delta Y. Mais, aqui vai sobrar o delta P. Vai sobrar 1 sobre delta P, que multiplica o d dt de delta P. Isso tudo aqui igual a zero. Vocês sabem, por exemplo, que dx dt é igual ao dy dt igual a v e dp dt igual a ômega. Só que aqui a gente tem uma coisa um pouquinho diferente. Você tem um d dt de, no lugar de x, é um elemento, como é que eu posso chamar isso aqui? É uma variação infinitesimal de x. Então eu posso escrever isso aqui como uma variação infinitesimal de 1. E aqui vai ficar delta v e aqui delta ômega. Então essa expressão aqui, ó, essa expressão aqui, 18, aqui você teria, ó, o d delta x delta t, vai sair 1 delta u, daqui vai sair um delta v e daqui vai sair um delta ômega. Então a gente pode, por exemplo, reescrever 18 delta u, né, que saiu daqui, dividido por delta x, ó, delta u por delta x, mais delta v dividido por delta y, mais delta ômega dividido por delta p. Isso tudo igual a zero. Isso aqui é a nossa expressão 19. Eu posso escrever o seguinte, então 19 está aqui, então eu posso fazer o seguinte. Então eu só vou repetir 19 desse lado aqui. Então quando delta x, delta y e delta p tendem para zero, a gente pode escrever essa expressão 19 da seguinte maneira. Derrom de u, derrom de u, derrom de x, mais derrom de v, derrom de y, colocar esse termo aqui, ó, para o outro lado, menos derrom de ômega, derrom de p, expressão número 20, certo? Se eu não colocasse esse cara desse lado aqui, ó, depois da igualdade, ia ficar derrom de u, derrom de x, mais derrom de v, derrom de y, mais derrom de ômega, derrom de p igual a zero. É só substituir, só joguei ele para o outro lado para mostrar uma coisa para vocês depois. Então a gente fica com essa equação 20, esse cara aqui, ó, esse termo aqui, ó, nada mais é do que quem?
Isso aqui é um termo de divergência, é o div de VH. Div de VH. Só que a divergência, utilizando-se, por exemplo, a pressão constante. Estou aplicando esse operador ao vetor velocidade H aqui, VH, mantendo-se prefixo. Só lembrando que esse VH aqui, ó, esse VH é o seu vento horizontal. Né? Então, VH nada mais é do que o vetor velocidade do vento, o I mais VJ. Então, divergência de VH. Tá? Então, a gente fica, por exemplo, com divergente de VH igual a menos d de ômega, d de P. Expressão número 21. Então, olha só, diferentemente das equações 13 e 14, equação da continuidade em coordenadas de altura, então a gente chegou aqui na expressão 21, que é a equação da continuidade em termos de coordenadas isobáricas. Então, diferentemente das equações 13 e 14, a equação da continuidade em coordenadas isobáricas, que é essa 21, ela não possui a variável Q? A variável ρ, que é a variável densidade, e nem a derivada do tempo, ok? Nem a derivada temporal, o que é uma forma que seria uma expressão relativamente mais simples, quando você compara com 13 e 14. Então, aqui em 13 e 14, você tem derivadas temporais, aqui é uma derivada euleriana, que é uma variação da densidade local, e aqui é uma variação da densidade seguindo o movimento naquele sistema lagrangiano que eu já comentei com vocês anteriormente no curso. Então, elas têm a expressão 13 e 14 apresentam densidade, uma variável densidade, que é uma variável que a gente não mede, na verdade não registra, né, utilizando os equipamentos da meteorologia básicos que nós utilizamos, por exemplo, para determinar o estado atual ali da atmosfera. A gente não tem esse valor, né, da densidade. E aqui essas expressões, elas apresentam derivadas no tempo, né? Derivadas no tempo e a variável densidade do ar. Quando a gente vê aqui para 21, não tem mais isso. Não tem nem a densidade e também não tem derivada temporal. Então, essa expressão é uma expressão relativamente mais simples de se resolver matematicamente. O que a gente tem que notar aqui também, dessa expressão 21, é que ela relaciona o campo da divergência horizontal, por exemplo, você tem um campo da divergência horizontal numa coluna da atmosfera, então ela relaciona esse campo da divergência com o campo da velocidade vertical. Isso aqui é variação da velocidade vertical com a pressão. E a gente sabe que quando a gente tem uma variação de velocidade, a gente tem a aceleração. Você pode até ter, por exemplo, um movimento vertical qualquer, dado por ômega ou dado por W, vamos usar o ômega aqui, porque a gente está trabalhando em coordenadas isobáricas. Você pode até ter movimento vertical, mas se esse movimento vertical ele não varia, por exemplo, com a distância, nesse caso não varia com a pressão, a aceleração é nula. Então, a gente tem essa expressão 21 que relaciona o campo de divergência do vento horizontal com a variação da velocidade vertical, por exemplo, dentro de uma coluna atmosférica. Uma vez que a divergência horizontal do vento seja nula, se a gente tiver um vento, uma condição de divergência do vento horizontal nula, então a gente não vai ter o quê? Variação da velocidade vertical. Então, por exemplo, se eu dividir VH for igual a zero, então isso implica em variação da velocidade vertical com a pressão com altura igual a zero. Tá? Eu tenho essa condição aqui, ó, quando você não tem divergência do vento. E a gente sabe que o vento horizontal, que é o vento real, no nosso caso aqui, vamos utilizar um vento observado, um vento dado por esse VH aqui, da seguinte maneira: vento real igual a um vento geostrófico mais o vento ageostrófico. Então, VH igual a VG mais VA. Então, se a gente aplica esse VH aqui dentro dessa expressão 21, o que é que a gente vai ter?
Então, utilizando isso aqui em 21, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter o divergente de quê? Quem é VH? VG mais VA. Vento geostrófico mais o vento ageostrófico. Isso aqui é igual a menos derrom de ômega, derrom de P. A gente pode fazer o seguinte, divergente de VG mais divergente de VA, vento ageostrófico, igual a menos derrom de ômega, derrom de P. Só que a divergência do vento geostrófico é igual a zero. Né? O vento geostrófico é um vento paralelo às isóbaras e ele não diverge, né? Ele não cruza as isóbaras. Então, o div de VG é igual a zero. Então, você vai ficar com uma expressão que é a seguinte. VA, divergência do vento ageostrófico. O vento ageostrófico ele não é paralelo às isóbaras. O vento ageostrófico é dado como desvios em relação ao vento geostrófico. Então, ele pode cruzar as isóbaras, então a divergência dele não é nula. Então, você tem que o div de VA é igual a menos d ômega dp. Tá? E o que isso quer dizer? Então, desculpa, o que isso aqui está dizendo para a gente? Eu vou chamar essa aqui de expressão número 22. Então, a equação 22, ela mostra aqui para sistemas sinóticos de latitudes médias, onde o VG é aproximadamente igual ao VH, os movimentos verticais são produzidos pela componente ageostrófica do vento horizontal. Ok? Então, essas variações aqui, ó, de velocidade vertical com a pressão, elas são no ambiente, no caso de fenômenos de distúrbios meteorológicos de escala sinótica, essa variação aqui de ômega, ela é produzida pelo vento ageostrófico. Ou seja, o vento geostrófico, ele não pode produzir variação aqui do movimento vertical, porque a divergência do vento geostrófico é nula. Então, você tem aqui, ó, o div de VG é igual a zero. Então, o que a gente fez aqui? A gente chegou na equação da continuidade em forma coordenadas isobáricas, que é essa expressão aqui, 19, e a partir dessa expressão 19, a gente chegou aqui na expressão 20, que também é uma forma da equação da continuidade em coordenadas de pressão. A gente pode, inclusive, ficar com essa expressão aqui, a 20, ao invés da 19. Então, a equação 20 aqui é a equação da continuidade na forma, equação da continuidade em componentes, na forma de componentes isobáricas, em termos de componentes isobáricas, e a gente chegou aqui e viu que existe esse termo aqui, divergência da velocidade horizontal, igual a uma variação da velocidade vertical com a pressão ou com a altura. E aí a gente chegou nessa expressão aqui, 21, que é a mesma da 20, e a gente considerou, por exemplo, que o vento real ele é dado pela soma do vento geostrófico e também do vento ageostrófico. E aí, quando a gente substitui essa expressão de VH dentro da expressão número 21, a gente percebe que a variação da velocidade vertical com a pressão ela é dada pela componente ageostrófica do vetor velocidade do vento. Daí a gente chegou na equação da continuidade em termos de coordenadas isobáricas. Então a gente fez isso com a equação do movimento na horizontal, para o vento geostrófico também, para a equação da continuidade. E aí está faltando a gente fazer essa transformação, né, na equação da energia termodinâmica. Então vamos lá. Vamos considerar a equação da energia termodinâmica da seguinte forma. Deixa eu ver qual a expressão. A expressão 22. Cp que multiplica dt sobre dtzinho, derivada total da temperatura no sistema, aqui, derivada total do sistema lagrangiano, menos ômega, alfa é o volume específico, igual a J, que é o termo de aquecimento diabático.
equação 23. Então, a gente pode reescrever a equação 23, dividindo-se toda a equação por CP, a gente vai chegar na seguinte expressão. dt, dtzinho, menos ômega alfa, dividido por CP, igual a J sobre CP. E o ômega é o ômega que eu acabei de falar para vocês lá, que é a velocidade vertical dada por dp/dt. Então, a gente pode abrir essa expressão aqui, derivada total, em uma derivada local, mais um termo de advecção. Então, ela pode ser escrita assim, ó, d de t, d de tzinho, mais 1, d de t, d de x, mais v, d de t, d de y, mais w, d de t, d de z. Lembrando que essa expressão aqui, ela está em coordenadas de altura, por isso que apareceu aqui, ó, o w, dt, dz, menos, que eu abri o dt, dtzinho aqui, ó. Agora vou repetir os outros aqui, ó. Então, menos ômega alfa, dividido por Cp, que é o calor específico à pressão constante, igual a um termo de aquecimento diabático, J sobre Cp. E aí eu vou escrever toda essa parte aqui, ó, como um dH de T dt. Tá? Então aí eu vou dizer que o dH de T dt é igual, mais W d de T, d de Z, menos ômega alfa, dividido por Cp, igual a J sobre Cp. Então, utilizando essa equação da hidrostática, vamos utilizar a equação da hidrostática de novo, que é o... Então, substituindo a equação da hidrostática, aplicando a equação da hidrostática nessa expressão aqui, ó, a gente vai chegar no seguinte. Como é que você pode aplicar a equação da hidrostática? Isso daí fica para vocês fazerem e qualquer problema vocês entrem em contato comigo, tá? Tem um ΔZ aqui, ó. Na equação da hidrostática também tem um ΔZ. Depois você faz essa relação aqui de ΔZ, vai vendo que vai sobrando. Esse W aqui, você sabe a relação de W com ômega, pode transformar ele em ômega. E aí, no final das contas, você vai ter a seguinte expressão. Depois de aplicar a equação da hidrostática aqui, você vai ter um dH dt, dHt dt, mais ômega d de t, d de p, que é aqui, ó. Você aplica a equação da hidrostática aqui nessa expressão, tá bom? Menos ômega alfa dividido por Cp igual a J sobre Cp. A gente sabe que o alfa, que é o volume específico, ele é dado por RT sobre P. Então a gente vai substituir o alfa aqui, ó. E essa expressão, ela vai ficar escrita da seguinte maneira. Então a gente vai ter aqui, ó, dHt dt mais ômega d de t, d de p, menos ômega sobre Cp, que é o alfa, alfa RT sobre P, igual a J sobre Cp. Ou, escrevendo essa expressão aqui, ó, dHt sobre dt mais ômega, que multiplica d de t, d de p, menos RT sobre P, RT sobre PCP, PCP, igual a J sobre Cp.
Posso reescrever ela de uma outra maneira para que eu consiga utilizar esse termo aqui de dentro, substituir esse termo aqui de dentro com umas variáveis que nós conhecemos na meteorologia. Então, posso escrever essa expressão assim, ó, dH de T dt menos ômega, eu multiplico, só vou inverter aqui dentro, ó, RT sobre PCP mais d de T d de P igual a J sobre CP. Só que a gente tem um termo na meteorologia que é conhecido como parâmetro de estabilidade estática, SP. E esse SP ele é dado por justamente RT sobre P, que multiplica CP, mais d de T, d de P. Tá? Isso aqui é o parâmetro de estabilidade estática. O parâmetro de estabilidade estática nada mais é do que um parâmetro que nos fornece, tá, informações sobre o quanto a atmosfera ela é suscetível ou não para o movimento vertical ocorrer na atmosfera. Deixa eu só escrever esse estática melhor aqui. Parâmetro de estabilidade estática. Ok? E aí a gente pode substituir o SP aqui dentro. E aí a nossa expressão, que eu vou chamar aqui de 24, vou dar um númerozinho para ela, 24, então aqui, ó. Então, 24 fica dHdt, dHt dt menos ômega multiplica SP igual a J sobre CP. Essa equação aqui, vou chamar ela de equação 25. E aí a gente chegou na equação da energia termodinâmica em termos de coordenadas isobáricas. Quais foram as equações que a gente fez essa transformação de coordenadas de altura para coordenadas isobáricas? A equação do movimento, a equação também fizemos para a equação do vento geostrófico, depois para a equação da continuidade e agora para a equação da energia termodinâmica. Então, essas são as equações básicas da dinâmica em coordenadas isobáricas. Então, olha só, como eu falei para vocês, né, o SP é o parâmetro de estabilidade estática, ele pode ser calculado por meio dessa expressão aqui também, ó, SP igual a um γd menos um γs dividido por ρg, que é a densidade do ar vezes a aceleração da gravidade. Esse γd aqui, ó, esse γd nada mais é do que a taxa de variação da temperatura com a altura para uma parcela de ar seco. Tá? Então, a taxa de variação da temperatura com a altura para uma parcela de ar seco. O γs, ele é a taxa de variação da temperatura com a altura para uma parcela de ar úmido. Então, aqui você considera que a parcela seja seca e aqui que a parcela seja úmida. Então, a variação da temperatura com a altura para uma parcela seca e para o caso de uma parcela úmida. E a gente tem que esse lapse rate aqui, ó, lapse rate do γd, ele é maior do que o lapse rate do γs. A gente sabe que ambas essas parcelas, tanto a de ar seco quanto a úmida, a hora que elas vão subindo na atmosfera, a temperatura vai caindo. A temperatura cai com a altura para ambas essas parcelas. Mas por que a parcela de ar seco ela tem uma taxa de queda maior do que a parcela de ar úmido? Por exemplo, aqui se eu tenho aqui um gráficozinho bem rapidinho, que eu tenho Z, e aqui eu tenho uma taxa de queda da temperatura com a altura, por caso
de uma parcela seca. E aqui eu teria uma queda da temperatura com a altura, no caso de um γS, ou seja, a parcela ela está úmida. Então, por que essa variação aqui da temperatura da parcela seca é maior do que a variação da temperatura da parcela úmida? Na hora que a umidade, na hora que a parcela úmida vai subindo na atmosfera, essa umidade vai o quê? Condensando. Então, você tem ali a liberação de calor latente de condensação. Na hora que ela libera, na hora que ela condensa, ela libera esse calor, então ela aquece o ambiente em volta dela. Então, se ela aquece o ambiente em volta dela, essa redução da temperatura da parcela de ar úmida com a altura passa a ser menor do que a seca, porque a seca não tem umidade. Então, como não tem umidade, não tem liberação de calor latente, de condensação, que não vai aquecer o ambiente onde essa parcela está envolta. Então, ela vai esfriando nessa taxa aqui maior. Então, você vai ter que, como o γd é maior do que o γS, esse SP aqui, vai ser o quê? Positivo. Ele é positivo e varia com a altura de forma exponencial. Por que ele varia com a altura de forma exponencial? O SP, o parâmetro de estabilidade estática. Porque a densidade ela cai exponencialmente com a altura. Então, o SP é inversamente proporcional à densidade do ar. Como a densidade do ar cai exponencialmente com a altura, o SP vai aumentar exponencialmente com a altura. Então, o que a gente viu nessa aula? Então, a gente viu como representar as equações do movimento horizontal, vento geostrófico, continuidade e energia termodinâmica em coordenadas isobáricas. E a gente viu também que em coordenadas isobáricas, as equações da dinâmica apresentam soluções mais simples, relativamente mais simples, porque não tem a variável densidade. No caso da equação da continuidade, você também não tem a derivada temporal. E é isso aí, então, até a próxima aula.